Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Mães de Atleta. E o nosso jogão de hoje, como sempre é, Hoje Eu Não Posso, Tem Jogo do Meu Filho! Hoje a Vivi vai apresentar uma pessoa aí maravilhosa. É isso Está aqui aí. para nos ajudar, não só os atletas, como a gente também. Principalmente a gente, né? Como prometido, né? A gente tem prometido trazer algumas profissionais e hoje tá Maravilhoso. muito bom a nossa Apresentar convidada. ela A gente vai pra gente. apresentar O currículo é aqui. extenso. Vou tentar nem cola, mas vai ter que ter, porque é muita coisa. É muita coisa. O currículo dela é bem grande, ela né? É bem extenso. Vamos lá. Bom, ela é nutricionista, clínica, gastronômica e comportamental. Ela tem mais de 25 anos de experiência na área, né? Atua aí Uau. cuidando da nutrição dos adolescentes, das crianças, das famílias. Ela também é pós-graduada em nutrição clínica, pós-graduada em administração de empresa pela FGV. Ela também é formada como chefe, né? Estudou na escola Sabor e Saber Gastronomia. Tem conhecimento na programação neurolinguística, coaching, psicologia positiva e enneagrama. Participou de todas as fases dos seminários de Insight de São Paulo, Brasil, Chile. Ela é palestrante nacional e internacional. Ela já esteve em 26 países. Foi conhecer lá, né, a cultura, foi conhecer os hábitos alimentares. Além de tudo isso, de ter estudado muito, ter muita experiência, ela é mãe de atleta. Ela é mãe do Benício, o jogador do RS São Caetano e do São Caetano Sub-11. Com muita alegria e um prazer imenso, hoje nós vamos receber e conversar com a Gislene Rocha, nutricionista. Parabéns. Obrigada. Conhecimento, hein? Gratidão. Bom. Você sabe que ouvindo você falar, eu aqui tô fazendo uma viagem dentro da minha história. E de tudo que você falou, eu sempre fui muito estudiosa mesmo. Mas a minha emoção vai ser mãe do Benício. O maior título, né? É meu maior título. E eu estar aqui no quadro de vocês, eu tô muito honrada, porque é tudo que eu acredito. É mãe de atleta, é mãe com mãe. Então, verdade. independente da profissional, é a mãe também que tá aqui. E é por isso Obrigada. que você vai ajudar muito a gente, porque você sabe os dois lados, os dois Exatamente. lados. Você Exatamente. entende na prática, né, Gi? Essa nossa Olha, loucura. eu se eu não tiver, eu já tenho muitas experiências, né? Como você falou, eu busco muito, eu sou estudiosa, eu sou uma pessoa que invisto em cultura, educação, acredito nisso. Mas quando o meu filho entrou pro futebol federado, essa parte toda, eu não tinha noção. Se alguém me falasse da quantidade de horas, dos treinos, do desempenho, do alto envolvimento, performance, eu não ia ter ideia. Mas depois que eu entrei nesse mundo, eu vi tanta coisa que eu falei, não, eu preciso estudar. E aí até foi onde eu fui me especializar em futebol. Porque eu falei, eu vou estudar isso, porque começou a vir a demanda, começou a vir as crianças e o meu filho. O Né? principal, O principal era o Benício. E eu falei, nossa, deixa eu ver, porque nós estamos falando de uma fase muito importante, que além de atleta, eles são crianças. Que é a primeira opção. É verdade, né? Então, antes de qualquer coisa. acima de qualquer coisa. E criança passa por crescimento e desenvolvimento. Então, por ser criança, qualquer criança que assistir esse programa já tem que ficar de olho na alimentação. Ainda mais uma quantidade de treinos que os nossos fazem. Eu esqueci de te perguntar, Gi, nessa loucura que a gente vive, né? Você acha que a falta de nutrientes, porque toda criança precisa de nutrientes, mas a questão do esporte, não sei se tem que ter um nível a mais. Você acha que essa falta de nutrientes atrapalha no crescimento deles? Com certeza, em total. Além de cuidar de crianças do futebol, eu cuido há muitos anos do judô. Também atletas de judô. E tanto o judô é muito com a questão do peso e o futebol muito a questão da altura. Lógico que todos os dois são importantes. Peso e altura para idade, altura, peso para idade, tudo é importante. Mas é uma atenção muito grande. Por quê? Porque se coloca um objetivo que muitas vezes a criança não está pronta, né? A criança não está pronta nem fisicamente. E ela está em desenvolvimento. E qual que é o patrimônio corporal que nós adultos temos? É a massa óssea e a massa muscular. Que é muito utilizado dentro do esporte. Então, se você não tiver uma nutrição adequada e tiver um monitoramento adequado, você pode prejudicar esse patrimônio. Então, não é uma coisa que você vai olhar agora e falar, tá com problemas, a não ser que o exame
né? O exame detecte clínico detecte alguma coisa que é, na verdade, a nossa primeira ferramenta de detecção é o exame. Mas o que nós temos que pensar é como tudo isso está acontecendo e tentar trabalhar da melhor forma. Para quê? Para que eles tenham esse patrimônio corporal na fase adulta, que é quando eles realmente, né, que quem quiser e realmente for seguir a área profissional, vai precisar. Mas você acha que alguns pais estão atrapalhando? Porque nessa busca desse tamanho e dessa massa acelerada dos pais, porque não das crianças que eles nem entendem, né? Sim. Acabam cometendo muitos erros relacionados a isso? Olha, essa é uma pergunta bem delicada, porque eu falo justamente de comportamento alimentar, né? E eu recebo em consultório, na clínica, muitos pais com orientações já de muita medicação de crescimento, né? Você começa a ver aplicações de crescimento, de hormônios, de uma série de coisas. A dúvida da suplementação que sempre acompanha, aquele ideal imaginado que, será que ele vai ficar alto? Será que ele vai ficar forte? Será que ele vai ser mais veloz? Então, assim, eu acredito, como também chefe, né, na parte da gastronomia, eu sempre apostei na comida. Criança tem que comer, né? Comer de uma forma, não é comer muito nem pouco, é comer melhor. E você sabe que é tão linda a nutrição, porque são estratégias, são combinações. Então, quando você combina a nutrição, os alimentos, os nutrientes, dentro do corpo faz um efeito muito legal. Então, a criança do esporte, ela tem uma questão muito de horários. Os horários são importantes, né? O que comer antes, o que comer depois, o tempo de depois que você come. Então, quando a gente começa a entender a fisiologia, a gente vê que são alguns ajustes que já podem melhorar dentro do campo. A nutrição como aliado para ele. Exatamente. Atingir, né, mas sabe o que eu acho legal esse negócio que você faz sobre comportamento também. Eu vejo assim, muitas vezes a gente mesmo, tô falando os outros pais não, tô falando até a gente. Às vezes você vai atrás de suplementos, mas você não faz o básico. Então, assim, você quer suplementar seu filho, mas seu filho não bebe água, não bebe suco, só bebe refrigerante. Você quer suplementar seu filho, mas na sua casa não tem nenhuma fruta. Você quer suplementar seu filho, mas ele não come nenhuma verdura, não come nada. Então, na verdade, você deixa de fazer o básico e corre atrás de outras coisas e pula isso que, na verdade, eu acho que seria o que é o mais importante, na verdade, né? A gente não quer suplementar, a gente quer, na verdade, que o suplemento seja o salvador, seja o principal, né? Não seria nenhum suplemento, né? O suplemento seria a alimentação que a gente nem faz adequadamente, porque só come porcaria, e o principal seria o suplemento, que seria isso. Meu filho não come nada de vitamina, não come nada de proteína, mas então eu vou tacar um monte de vitamina nele, um monte de whey, um monte de coisa para compensar o que ele não come de comida de verdade. É necessário, né? É verdade. Isso é muito sério mesmo. Isso e assim, chega a ser assustador. Às vezes eu recebo perguntas e, enfim, meu filho tem 5 anos, começou agora, tem 6 anos, começou agora. Posso dar creatina? Posso dar whey? Posso dar um monte de coisa? Mas sequer perguntas como que a criança come. E tem uma expectativa muito grande de que esses sejam super alimentos, assim, tipo, vão super aumentar. Então, Fórmula mágica. Fórmula mágica. Então, o que nós precisamos ficar de olho? Na evolução do paladar dessa criança. Porque a gente sabe que criança é difícil também comer, né? Então, nós temos aí crianças que não comem, crianças que comem, crianças mais seletivas, menos. Nós temos aí uma situação, e criança é criança, e a alimentação tá junto, né? A gente tá aqui, tá junto. Mas o que acontece muitas vezes? A expectativa de que não foi alcançada ou que se comer aquilo vai melhorar. Então, e muitas vezes a alimentação, como você falou, é o necessário. E muito interessante que quando você passa a sua alimentação, eu falo que a gente tem 4 tipos de fomes. Nós temos a fome física, que é a fome manifestada. Né? E o meu corpo sente que tá com fome. A barriga ronca. A criança fala, mãe, tô com fome, quero comer, tal. É uma fome física. Nós temos uma fome emocional, que é aquela fome da ansiedade. Vai ter jogo amanhã, vai ter aquilo, vai jogar, vai treinar, vai ser escalado, não vai ser escalado. Aquela ansiedade. É uma fome do consolo. A fome da emoção ali, alimentar, né? A emoção. E temos a fome social. Então, é aquela coisa da criança que saiu, vai numa festinha, que vai comer, que não comeria, mas fulano trouxe alguma coisa, tal. Enfim, aquela fome do outro, né? Que você interage com o outro. E tem a fome cultural, que é aquilo que você aprendeu. Nós somos 4 mães aqui, 4 culturas alimentares. Sim. Não é? Se a gente olhar na casa de todas, cada um tem um aprendizado com relação ao comer. Então, quando a gente junta tudo isso e transfere para a criança, é uma relação que precisa de apoio.
Porque... A cultura é interessante, desculpa te interromper. Lá em casa, a cultura, eu sou nordestina. Sim. Então, eu fui criada a comer comida. Sim. Então, os meus filhos comem comida. Claro que eu não sou mutante. Eles tomam refri? Claro que tomam refri. Comem cachorro-quente, hambúrguer. Claro que comem, mas eu evito comprar refrigerante, salsicha, essas coisas, enfim. E comida, eles gostam de comer comida. Então, lá em casa, comida, arroz, feijão e carne, fígado, eles comem fígado. E fruta, Tadinho é bom, dele. Mas é eles bom. gostam Eu também acho ótimo, eu acho ótimo. Frutas e legumes, salada, eles comem de segunda a segunda. Sim. Então, se não tiver comida, eu digo, mãe, eu quero comer. Filha, faz um lanche. Não, mãe, eu quero comida. É cultura. Tem muito a ver com a casa, com o estilo, né? E tem uma projeção também dos pais. Eles olham muito esse lado, tipo assim, por exemplo, uma família que não gosta de determinados grupos alimentares, ele não vai querer passar para o filho, acha que é ruim e tal. E a gente sabe que a nutrição, ela não é o pré-jogo, ela é, na verdade, durante todo o treino. É verdade. Eu vejo muito isso. O que a gente tem que comer na sexta para jogar no sábado? Ok, tem algumas coisas que a gente toma um pouco mais de cuidado, mas na verdade é o que ele come de segunda a segunda. Semana isso que toda vai na que semana vai, toda. No final de semana dá resultado. Exatamente. Então é um universo muito lindo assim da nutrição e principalmente pegando na parte das crianças que trazem a criança e o adolescente, né? Porque a gente tem que pensar na fase adolescente também. O nosso tá entrando agora. Exatamente, que tem alimentação como moda, tem alguns alimentos que meu colega toma, eu vou tomar também, eu vou comer. Então tá perigoso, né, Gi? Cada caso é um caso. A gente tem comentado, até a Gi uma vez falou uma frase que eu achei que nunca se teve tanta informação e pouco conhecimento. Exato. Porque tem muita informação e os pais estão nessa loucura e eles vão lá e pegam receitas disso e daí isso. É porque o filho de fulano toma. Então, assim, tá perigoso. Olha, eu tô participando de um capítulo de um livro que quando eu ficar pronto eu vou trazer aqui pra vocês. Legal. Aliás, que a gente pode fazer um podcast que é com pediatras. Top. E nós vamos fazer o livro chamado... nós estamos já escrevendo, meu capítulo já tá lá com outros pediatras e nós estamos falando justamente isso, sobre a imagem que está se formando em cima do adolescente. Então, qual que é o grande problema da criança, do atleta? Que, teoricamente, ele é bonito, né? A gente não tem um atleta, assim, que você não esteja com mais, assim, com corpo, com definições de pernas, no caso do futebol. Você pega aquela criança, assim, mais estruturada, digamos assim. Não que outra não seja bonita. Eu não tô falando em termos de beleza. O físico mesmo, né? Exatamente. Particularidade. Porque estão há muitos anos, estão lá. Então, tem um físico mais desenvolvido, tal, né? Musculatura, tal. E muitas das vezes, as famílias e o próprio adolescente quer potencializar isso. Quer fazer isso de uma forma mais rápida. Então, qual que é o problema, principalmente nos meninos? É a imagem do músculo. Então, a busca do músculo, a busca da masculinidade no sentido até precoce, né? Que corpo que você vê que porque se você pegar um pré-adolescente de 11, 13, 14 anos e pegar um 17, 18, aquele já tá 20, ele já é um adulto, jovem adulto. E a gente pega um jovem criança. Hoje, mas isso que você tá falando, o meu tem 13, né? Ele às vezes ele levanta a blusa e fala assim, mãe, quando que eu vou ter tanquinho? Eu acho tão engraçado. Ele levanta, mãe, quando que eu vou ter tanquinho? Eu falei, que tanquinho o quê, menino? Calma aí, você ainda não tem tamanho pra isso, mas olha isso que você falou, né? Que eles já... Nesse mundo do esporte, eles já veem isso, né? Porque os mais velhos já têm a musculatura, já tem um tanquinho, né? E vocês sabem que, como eu trabalho comportamento, isso é tão sério que muitos meninos são muito bons tecnicamente, mas eles não se sentem bem com o próprio corpo. E aí, porque às vezes se sentem mais fracos, se sentem menores, se sentem que não tem aquela musculatura. Então, o alimento e a suplementação, para muitas pessoas, entra como se fosse sinônimo de mais técnica. Aquele que tem mais malhado, aquele que tem mais músculo, aquele que tá, né, fisicamente. A imagem. Nossa, gente, que legal, porque vou te falar uma coisa, a nossa última entrevistada foi uma psicóloga e ela falou exatamente disso, que ela falou assim, que muitos meninos não conseguem desempenhar bem porque acham assim, por exemplo, não cresceu ainda. Eu vou ser melhor quando eu crescer. Exato. E ela falou muito que ela conversa no time que ela trabalha, ela falou que ela chega a conversar muito com a nutricionista do time, para eles terem as duas caminharem juntas e você pra ajudar, tá falando né? isso sem
escutado ela, você tá Verdade. falando uma coisa que tem tudo a ver com o que ela Tudo a ver. falou. Porque isso é o que eu procuro, as pessoas me procuram em consultório, na clínica, no atendimento. Quando eu faço um tratamento, que eu tô com os meninos de base, né, da iniciação de base, já tô aí com 4, 5 anos atendendo a crianças e adolescentes dentro do futebol de iniciação e de base, é isso. Ele chega e fala, quando é que eu vou desenvolver, porque aí eu vou ficar com uma imagem de mais forte. E isso vai na autoestima deles. Então, muitas vezes querem comer tal coisa, ou tomar tal suplemento, ou seguir um padrão. E as modas da alimentação? A quantidade de proteína, a quantidade que eles querem colocar. E aí também, entre os modismos também, um atleta precisa de carboidratos dos bons, integrais, multigrão, cereais, pães, massas. Precisa disso. E aí, muitas vezes, a própria família tá assim, não, mas tem glúten, não tem glúten, pode comer, não pode comer. Que eles ainda tudo bem, mas às vezes a gente, nós acho que os pais entramos é nessa também. E entra nessa, eu escuto muita família que me procura, fala, não, ele quer fazer um café da manhã pra ele, mas eu não quero pôr pão. Eu quero que ele coma outra coisa, porque eu não quero que ele coma o glúten. Então, gente, eu falo que fica uma poluição nutricional, assim. De informação pra eles, né? E vem de que vocês falaram. E tem muita informação e pouca conexão. Muito. E o conhecimento tá cada vez muito raso. Sim. Então, qualquer pessoa que tem um poder de persuasão e coloca na internet um assunto, parece que aquilo virou regra. Se você não fizer, você tá fora. Então, isso é um problema tanto das famílias, porque é um tema delicado, a gente tá falando de um processo metabólico, né? Quando você come o alimento, eu falo, por exemplo, um bolo é um bolo em cima da mesa, mas depois que você comeu, dentro do seu corpo, ele vai se transformar em nutrientes. Então, para onde ele vai, o que ele faz, quanto tempo ele fica, para onde ele funciona, qual a duração. Então, são alimentos. Eu falo que é como uma orquestra, assim, quando você vê uma orquestra, não tem o maestro, ele tem que coordenar. Para ficar harmônico, você tem um conjunto. E a alimentação, quanto mais você consegue variar ou introduzir grupos. Às vezes a criança, isso é uma preocupação das mães, ela não precisa comer todos os vegetais que existem, né? Às vezes ela fala, mas ele não gosta de vegetais, e já rotula aquela criança que não gosta. Mas gosta, às vezes ele gosta. Oferece de outra forma, oferece no molho, oferece numa torta, oferece de outra forma. Quando eu faço algo diferente em casa, eles olham, comem com os olhos, né? Nossa, mãe, fala assim, filho, come só um pouquinho. Se você não gosta, você cospe. Mas tenta só sentir o sabor primeiro. E aí, nesse sentir o sabor, eles comeram. Nossa, mãe, é gostoso, né? Eu quero. Sim. E já pegando o gancho de... eu passo eles também, né? Não tenho aquele acompanhamento de... Não vou mentir. De nutri todo mês. Não. Aquela rotina básica de pediatra, nutricionista. E faz exame bonitinho todos os anos. E o pediatra e a nutri falou, Dri, o que eles comem? Aí eu relatei que eu falei pra vocês aqui. Dri, o suplemento deles é isso. Tá tudo dentro do normal, padrão, crescimento, peso, a massa. Tá tudo certinho. Continue dando a comidinha pra eles normal. Nada de inserir. E uma ainda falou isso pra mim, me alertou. Cuidado com o suplemento. Porque às vezes uma mãe fala assim, eu dei isso pro meu filho. Não faça a mesma coisa, não dá o que serviu pro outro. Eles estão dentro do padrão, continue assim. Sim, e você sabe o que você falou, é bem importante, porque às vezes as pessoas têm um ideal de atendimento como se fosse assim, que a nutricionista tivesse que caminhar todo dia dentro de casa da pessoa, e não é um trabalho assim. Tanto que eu avalio as crianças, eu atendo crianças de outros estados, então, quer dizer, nem vão até o consultório, eu não tenho como pesar e medir exatamente ali, mas são em outros estados. E as mães, né, Gi, pra estar de olho no dia a dia. Exatamente, e a gente tem alguns protocolos, algumas coisas, então o acompanhamento tem que ser leve, não é pesado. Eu sempre falo, você não precisa depender de mim, você tem que fluir. E eu sempre falo, eu gosto do paciente que tem alta, que evolui. Por quê? Porque ele vai fluir. E cada fase eu avalio, a gente tem um período de avaliação, de tempo, de estar com aquela família. Porque, gente, olha só, o que eu penso, o que eu falo e o que vocês entendem é cheio de barreiras. Sim, é verdade. A comunicação é isso, vocês são comunicadoras. Quantas vezes você falou, nossa, eu queria falar isso, mas a audiência entendeu aquilo. Não é? Porque nós estamos comunicando. Imagina quando você, além de comunicar, você trabalha com a alimentação. Alimentação, a gente não tira férias. Sim, né? A gente não tira a folga da alimentação. Eu falo que é você mexer com a alimentação é você trocar o pneu com o carro andando, porque você não para de comer. Sim. Então a gente tem que ver aquilo que está apoiando a família, e muitas das vezes tem muitas informações desencontradas onde a família fala, nossa, meu filho não come determinado alimento até pelo custo. Tem alguns alimentos que na composição do prato são mais caros. Sim, é verdade. E aí a família fala, nossa, ele não come tanto peixe.
Nossa, ele não come tanto ômega, ele não come tanta coisa que é necessário. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que também adequar tanto a região, Sim, a realidade. e com alimentos que Tem funcionam. como substituir alguns alimentos que vai trazer o mesmo benefício, Claro que tem. E trabalhar essa questão, né? O tipo, a variedade. Criança, gente, é uma formação. Então, o próprio paladar da criança ainda está em desenvolvimento. Então, falar que a criança entende os sabores, todos são parecidos, não são. Agora vai uma informação bem curiosa. O que acontece no nosso cérebro? Quando a criança, né, que nossos filhos são jogadores, mas são crianças, quando ele coloca um alimento na boca, aquele alimento na língua vai identificar um sabor. E esse sabor cria uma memória no cérebro. Então, por que a criança gosta tanto de doce? Porque é o primeiro sabor que praticamente desenvolve. Então, quando você dá um sabor muito doce, o que vai acontecer? O que fica abaixo daquela referência, muitas vezes eles não gostam. Às vezes não é que eles não gostam da fruta, mas é que eles são tão acostumados com o refrigerante, doce, eles estão tão esperando aquele doce simples, que a referência do doce está muito alta. Então, se você come uma pera, uma maçã, uma outra fruta, não vai te trazer não aquela te traz mesma referência, a mesma né? referência. Então, o que eu faço com as crianças? A gente começa a fazer um treino de experimentar, mas não experimentar com sentido, não pôr na boca e se gostou, mas entender que textura tem. Por exemplo, criança tem problema com textura. Criança tem a fome do ouvido. O que é a fome do ouvido? É aquele croque. Por isso que comida crocante vende pra criança. Porque é a fome do ouvido. Do croque. Então, quando você mastiga, o que vai acontecer? Por exemplo, pede um salgadinho. Por que é impossível comer um só? Porque a indústria já pensou nisso. A indústria já sabe que o público que vai vender. E é verdade que nem assim, fast food, essas coisas, eles colocam um tipo de substância que meio que te vicia, que você tem vontade de comer mais depois. Olha, esse sentimento. Isso aí tem... Eu de verdade, assim, eu sou uma nutri que come, né? Eu sou uma nutri que, além da nutrição, da parte... Porque a gente acha que nutricionista é assim... O que é nutricionista, gente? A gente estuda a parte metabólica. A gente estuda do alimento dentro do corpo. Mas quando eu fiz gastronomia, que foi justamente para aprender a cozinhar, a dar alternativas, a entender da onde a pessoa vem, que cultura que ela traz, e eu comecei a ver uma diversidade de alimentos muito grandes. E eu tenho, né, participo de grupos de chefes, de restaurantes, eu cuido de escola, de alimentação. Então, assim, eu comecei a ver que essa história de viciar não é bem assim, sabe? Tem alimentos com mais qualidade nutricional, com menos qualidade, com mais agrotóxicos, com menos agrotóxicos, com mais substâncias químicas, claro que tem, e a indústria está aí para isso e faz isso pensando em várias situações. Mas a dependência é a repetição de vezes. E você pensa, quando você vai comer fora, um fast food, alguma coisa, é uma coisa de festa, é uma coisa legal, é uma coisa de comida com a mão. Criança gosta disso. Criança gosta de comida com a mão. Então, quando você pensa no cenário de comer fora, o que vem? Vem essas comidas rápidas também. Então, não é que o alimento vai viciar, mas o que acontece? A frequência que você oferece aquilo... Tipo, toda semana você tá lá... A sensação de estar, né? Agora, por exemplo, né? Eu sempre falo do refrigerante. Se você perguntar qual a única coisa que eu não apoio é o refrigerante. Nem o zero. Piorou. Como pra qualquer pessoa, pra família, pra adultos, Nossa, é a única coisa que eu não oriento. Eu vou gravar essa parte e vou passar na minha casa, porque é dura na minha casa. Eu e aí eles acham que é porque é zero. Não, e o zero é pior, porque o zero tem química. Então, gente, o corpo precisa de nutrição. Quando você coloca mais química, você coloca mais... Enfim, você sabe o que você tá pondo no corpo, mas você não sabe o que o corpo tá eliminando com aquilo. Então, a gente sempre pensa na função, né? Tudo tem função. Mas o refrigerante realmente... E o refrigerante tem uma questão muito séria, principalmente para criança, que é a questão do cálcio. Então, quando você toma um refrigerante, você tem algumas alterações gástricas, pH, tem algumas situações que, para voltar para o normal, ele precisa equilibrar com cálcio. Então, da onde que ele tira o cálcio? Do patrimônio ósseo. Então, Que pro atleta é terrível. Então, o que acontece, gente? Tem que entender o que aquilo faz. Por exemplo, lá na minha casa, o Benício tem uma alimentação muito acessível, assim, eu não potencializo nada. Isso é bom, isso é ruim. Lá em casa é assim, isso te apoia ou não te apoia?
Te apoia pra quê? Te apoia pra jogar? Te apoia pra crescer? Te apoia pra brincar? Te apoia pra brincar com os outros? Enfim. Mas o refrigerante, eu sempre falei, filho, se tem uma coisa assim que eu não indico, eu mesmo, por exemplo, não tomo desde que eu fiz, porque eu fiz técnico de nutrição. Olha a minha vida. Ah, tá. Então começou. Comecei bem novinha com a nutrição, com técnico. E lá eu já aprendi sobre o refrigerante. Naquela época eu nem tinha tanta informação como tem agora. Mas o que acontece? O refrigerante, ele foi feito pra gostar. Quando a criança fala, minha criança não gosta de refrigerante, é porque ele não tomou 5 vezes. Se ele tomar 5 vezes, ele vai gostar. Não, é que nem eu não tomo refrigerante desde que eu engravidei do meu mais novo, que tem 13 anos. Então, quer dizer, faz 14 anos que eu não tomo. Sim. Aí o pessoal fala assim, mas você não toma nem um golinho? Não. Eu não tomo nem um golinho, porque eu sei que se eu tomar um golinho, eu vou querer tomar outro golinho, vou querer tomar outro golinho. E se eu não tô tomando e tô conseguindo ficar sem tomar, por que eu vou começar a tomar um golinho pra me viciar de novo, né? Mas o que eu falo? Aí o pessoal fala assim, nossa, então você é uma nutri, chega no consultório e fala pra não tomar refrigerante? Aí eu falo, não. Sabe o que eu falo? Eu falo pra criança assim, você não gosta de jogar? Gosto, né? Você não quer melhorar? Quero. Você não treina todo dia pra melhorar? Aquele chute que você deu no começo é igual quando você dá depois de 1, 2, 3 anos dentro do futebol? Não, não é. Eu falo, então a gente não vai falar não pro refrigerante, porque se eu falar não pro refrigerante, eu só vou pensar no refrigerante. É verdade. Meu cérebro só pensa no refrigerante. O que é proibido é melhor. Então o que eu falo pra criança, pro pai, pra família? Eu falo assim, olha, o refrigerante tá aí, é uma opção. Agora, ele te apoia? Não, ele não me apoia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evoluir meu paladar. Porque quando eu evoluo o paladar, automaticamente eu não busco esse alimento. Eu não busco tal bebida. Por quê? Porque eu não vou proibir, mas eu vou informar que aquilo não é legal. Então, eu acho muito bonitinho, até no time lá, tem muitos meninos que falam, tia, eu já parei de tomar refrigerante, mas às vezes meu pai e minha mãe compram. Eles que compram, mas eu já falei pra eles não comprarem. Vira o jogo. Mas faça isso. Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes, a nossa amiga Gi vai te presentear com... É verdade. Olha, eu tava esquecendo. Começamos a conversar, você começou a falar tanta besteira, mas que eu esqueci. Uma canequinha, pra beber água. Ai, de atleta. Suquinho. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Vou te perguntar. Adorei. Como os pais descobrir e quais são os sinais o corpo dá alguns sinais de alerta da falta de nutrientes no corpo da criança e como que esses sinais ele apresenta e como que nós mães podemos ver, diagnosticar e falar, opa, tá acontecendo coisa de errado, preciso de ajuda. Sim. Como? Olha, pergunta excelente. É que assim, dependendo do nutriente, manifesta algumas situações. Vamos pegar o clássico. Uma coisa que é muito clássica, que eu vejo muito em consultório, o ferro. Cria deficiências de ferro. O ferro, ele está ligado à parte da oxigenação e o transporte de nutrientes. Então, você imagina a importância do ferro. Então, nós temos aí, dentro do nosso corpo, as reservas de ferro, ferritina, transferrina, hemoglobina. O ferro está presente, né, na parte corporal. Quando a criança começa a sentir muito cansaço, mas eles estão cansados, mas eles sentem um cansaço que demora mais tempo para se recuperar, muito sono, começa a acordar mais tarde, mas muito mais cansado, tipo assim, né, que nem o meu menino, ele treina até a noite e depois do dia seguinte já vai pra escola. Ele tem um sono? Claro que tem, mas é um sono que se você movimenta um pouco, volta pro ritmo. Isso. Mas essa criança, esse sono não passa, ela começa a ficar mais cansada, ela começa a ficar, as unhas começam a ficar mais fracas, você começa a ver no cabelo, você começa a ver na parte, né, na pele. Vamos, por exemplo, falta de vitamina D está muito ligada à concentração. Muita gente acha que porque os meninos treinam no sol, que eles tomam sol e então tá tudo bem com a vitamina D. Exatamente. Eu gêmeos, e o Daniel, eu falei, meu menino toma só 24 horas por dia. A vitamina D dele tá baixa, tá tomando remédio. Exato. Muitas famílias acham isso. A vitamina D não precisa, porque toma muito sol lá treinando. Não é assim, não é tomar, não é ficar exposto no sol. É sintetizar essa vitamina. E essa vitamina D também precisa de outras vitaminas, vindos da alimentação. Então, a gente começa a ver falta de memória, dificuldade, série de cabelo, cansaço. Muitas vezes muitos pais começam a cobrar. Eu teve um podcast de vocês sobre a escola, sobre as notas e tudo mais. Às vezes não é que ele não estuda, ele tá tendo dificuldade de memorizar. E não é porque ele não tá querendo estudar, porque ele quer jogar bola, porque realmente ele tá usando aqueles nutrientes, aquelas vitaminas, neurotransmissores que estão sendo formados por carências nutricionais, não consegue
consegue concentração. Nossa, isso é Nossa, uma coisa que a gente nunca... eu vou sair daqui, Gi, vou comprar vitamina D pro Dudu. Porque você já machucou tudo. Mas é importante fazer o exame. Não, mas assim, tem que fazer o exame. E falta de concentração. Já tinham me falado que a vitamina D é importante. Mas a vitamina D é uma coisa que é engraçado. Você falou isso de sol também. Eu tenho esse problema, porque toda vez que eu vou, eu tô com uma vitamina D baixa. Então, eu tô sempre suplementando. E o Luiz também. Mesmo ele estando no sol. Então você percebe que são coisas que a gente rotula. Legal, a criança tá no sol, tá tudo bem, né? A criança... E o que faz normalmente as famílias? É cruel. Eu falo até que pais são cruéis com os filhos nesse sentido, do tipo assim, a criança tá falando que tá esquecendo, que tá com dificuldade, e tá com moleza, tá com fraqueza, não quer só jogar bola, só pensa na bola. Gente, eu vamos amo olhar. andar no sol, Gi. Eu amo andar no sol. Eu ando bastante. E a minha vitamina D tá baixa. Eu tô tomando vitamina D também. E realmente encaixa o que você falou. Eu tenho um esquecimento terrível. Mas Então é legal começa. isso que você falou, da gente ir atrás, fazer exame, porque a gente sempre pensa na parte física de questão de estar cansado, de cabelo, de coisa, mas a gente não pensa na parte cognitiva que ela faz. E olha, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Hoje em dia, com as famílias aí buscando ideais de alimentação, qual é um alimento que é muito brasileiro, que criança gosta e que normalmente tá parando de comer? Feijão. Por que as famílias estão parando de comer feijão? Porque estão reclamando do arroz. Que são famílias que não acham que o arroz não é importante. Outro dia eu atendi uma mãe que falou pra mim: fala pra ele que o arroz não é necessário. Explica pra ele que não precisa comer arroz. Necessário? É que não é necessário, porque arroz branco não serve pra nada. Certo. Eu falei, gente, tem nutrientes, não é assim. Tem grãos, tem opções. Mas qual que é o clássico? O arroz com feijão. E a gente sabe que a desnutrição no Brasil só não é mais proteica por conta do arroz e feijão. E hoje, se não tiver feijão, eles querem me matar. Então, mas e hoje, o que acontece? É um problema com as crianças por conta mas a gente das modas. É bem colocado. Então, muita moda aqui, e é o que eu falo, esse podcast não é pra gente falar da alimentação do adulto, mas a gente tem que ver o comportamento da família. Sim. Porque esse comportamento traz muito pro menino essa coisa. Uma família que quer ser muito fitness, que eu vou ser muito saudável. Eu trabalho com transtornos, né? E alimentares. E uma equipe, eu trabalho com médicos e tudo mais, pediatras, nessa questão do transtorno alimentar. E muita dessa questão vem da família achar que o alimento não serve, que o alimento não é bom e começa a mudar o padrão. E aí a criança não come. Assim como tem criança, desculpa, Gê, assim como tem criança que eu conheço, pessoas que falam assim, Dri, o meu filho só come arroz, mas como assim? Só come arroz branco, ele não come peixe, ele não come salada. Tem um problema. Só arroz assim, Gê, falei, fica de olho, porque isso não é certo, tá errado. O problema só carboidrato da bomba. E o problema das modas é que assim, você imagina que não é bom pra ninguém. Imagina pra criança que usa muito o físico e necessita disso. Porque eu já falo assim, se você for levar em questão de todas as modas, o glúten faz mal, a lactose faz mal também. Você não tem mais o que você come, né? Porque assim, não tem pão, não tem arroz, não pode leite, não pode queijo, não pode nada. E a criança vai viver do quê, né? Eu falo assim, tudo em excesso faz mal. Se você come tudo na medida, dá certo. Água, se você toma além do limite, faz mal. Tudo o que você falou no começo. Temos que aprender a comer. Nossos pais, eu acho que o erro vem de nós, não das crianças. Nós temos que se reeducar na alimentação. Sim. Porque nós somos o espelho deles. Se eu vou comer porcaria e colocar porcarias na mesa, o que eu vou oferecer para o meu filho? O que eu estou comendo, eu vou oferecer para ele. E você acha, Gi, que as ansiedades, né, essa questão comportamental dos pais, passa para os filhos e atrapalham na alimentação? Muito. Passa porque a alimentação é aprendida. A gente tem... tudo bem que nossos filhos já não fiquem só... Não são núcleos só a gente, né? Então, eles já vê o que o outro amigo leva de lanche, o que o outro come. Eles já estão tendo uma vida social, eles já estão saindo. Então, não é só com a gente que eles comem. Infelizmente, a gente sabe que eles vão treinar e vão jogar em lugares precários, que não tem uma comida, que não tem um apoio, muitas das vezes. Que tem aquele combo torcida mais Guaraviton. A gente sabe que a gente não tá no mundo perfeito, né? O nosso mundo... Salgadinho.
pouquinho, o nosso mundo não nos ajuda muito, né? A gente fala de um futebol, parece um futebol de elite, mas na vida real não é bem assim. não é bem assim, Não né? é. Expectativa vezes realidade. Exatamente, o nosso versus. Mas o que a gente precisa muito? E uma coisa que eu falo muito, cuidado, por exemplo, são com os horários de jogos. Tem lugares que a gente viaja longe, né, pra levar-nos pra jogar e a gente tem que sair de casa 5 horas da manhã. Sim, Não é isso? Tem lugares que a gente vai pro interior que tem que sair muito cedo e a criança não quer comer. Então, e é normal. Então, o que acontece? A gente tem que sempre pensar na refeição anterior. Então, às vezes, ofertar um nhoque, uma massa, um carboidrato melhor, fazer uma reserva, porque... Tipo, no sábado à noite, vai jogar no domingo de manhã. Exatamente, No vai sábado à jogar- noite, janta massa. Janta uma massa, mas não uma massa cheia de gordura, cheia Não, de... sim, Mas um molho de tomate, uma massa melhor, faz uma refeição melhor, coloca, de repente, uma torta, algo que tenha mais nutrientes ali, mas também, gente, não é comer por dois, não é comer, tipo assim, vou comer Quantidade, por passar dois, mal. porque amanhã ele vai acordar e não vai comer, não é isso. E voltando a falar, né, eu falo isso, mas a gente teria que fazer um assunto só pra isso. Inclusive, eu vou deixar um presente aqui para as mães depois baixarem, né, o e-book, Verdade, que eu o coloquei e-book. algumas receitas Eu vou lá, então, baixar, já, pra já. gente Gente, não depois avisar. vai ter o QR Code Vou aqui, ó. avisar que o pessoal vai ter, eu fiz com muito carinho aqui pra vocês, então Vai ter umas muitas receitas, dicas, vai ter receitas, informações isso. pra vocês entenderem isso, porque senão fica parecendo que eu não falei, né, o que as pessoas sempre é. perguntam, mas o que comer, né? Porque o tempo do podcast é muito, a gente tem que, mas Sim. vai estar bem explicadinho Vai lá tá- no e-book, gente, depois vocês baixem. Exatamente. Um Então, presentão, hein, gente? É verdade. é um presente mesmo. Então, com muito carinho. Então, alimentação é tudo isso, gente. Falar de alimentação é falar de Maravilhoso. universo. Porque, e eu sempre falo, traga pra família a responsabilidade e o paladar. Evolua o paladar. Não tem como errar. E A o gente busca a é. evolução dos meninos no futebol. Então, busca a evolução do paladar. E Quando hoje em você dia evolui... a gente fala assim, né? Que é engraçado você falar da evolução do paladar quando a pessoa não come nada. A gente fala, tem um paladar infantil. Mas na verdade não existe um paladar infantil. O paladar infantil é o que a gente ensinou eles a comerem, né? Exatamente. É verdade. Então pensa comigo, quando a gente aprende uma coisa, a gente não volta mais, né? Se a gente voltar, eu sempre falo para as famílias assim, eu falo, ó, quando você aprender a escrever, você sabe como escrever, você manda uma mensagem pro seu melhor cliente errado? Você manda com português errado, com o seu melhor cliente? Você não manda, porque aquilo incomoda. Por quê? Porque você aprendeu isso, que você sabe que aquilo escreve de outro jeito. Quando você evolui o paladar, o que você faz? Você não precisa se preocupar com aquilo que não apoia. Porque já busca um paladar melhor. E já a nutrição tem um paladar tá pra você evoluído. entender, né? Tem que Exato. como que nem você falou da questão do refrigerante, qual alimento você acha que é que todo atleta tem que comer? A questão do arroz e do feijão ou tem algum outro alimento que você Não, acha eu acho que... todo atleta, na verdade, não tem um alimento Um assim só, que eu falo né? pra você, Aham. coma esse que vai solucionar. Aham. É o conjunto. Conjunto. É o conjunto, né? Ele tem que estar entre os bons carboidratos, entre as gorduras boas, entre as proteínas, entre as vitaminas, entre as fibras. É esse conjunto alimentar. Não tem. Por isso que lá no e-book eu coloquei várias receitas, várias informações, Legal. porque é um conjunto de alimentação. E o que nós precisamos, às vezes o pessoal me pergunta muito assim, fala, Giz, mas se eu tiver que escolher um só, o que ele vai comer? Eu falo, depende da hora. Depende da hora. Por exemplo, de manhã, se você vai, a criança não quer comer, uma informação. Normalmente, o que enjoa de manhã, que traz aquele mal-estar, é o cheiro. Então, para e pensa, um café com leite, um leite de chocolate, quente, ele tem cheiro. Então, quando você já não tá com fome, aquilo nauseia, não nauseia? É verdade. Embrulha. Agora pensa num suco. Um suco de laranja, cenoura, beterraba, um suco abacaxi com hortelã. Pensa num suco. Tem cheiro assim? Não. Então aquilo nauseia, pra dar uma náusea Tá mais quente, difícil. desce mais fácil O também, né? frio é melhor. mais O fácil, frio verdade. nauseia menos. Então, para aquela criança que tem dificuldade, de comer, é sempre legal comer alguma coisa às vezes mais fria. Então, por exemplo, às vezes pegar uma torrada com uma geleia, pegar uma torradinha com queijo frio, alguma coisa nesse sentido junto com o suco, vai funcionar melhor. O paladar mesmo, né, É, da pessoa, a da questão criança. do Porque os paladar. meses de Exatamente. manhã, a Nutri falou que como eles estudam dia período integral, então eles não podem ir para a escola sem comer nada, porque o lanche que é oferecido na escola, se não estiver enganada, é 10 horas. Então, das 6 que ele acorda até 10 horas é muito tempo sem comer alguma coisa. Então, eles precisam comer alguma coisa antes de ir para a escola. E como assim já é a minha cultura, como a gente comentou no começo, eu levanto cedo e eu faço o café deles. Eles comem tapioca antes de ir pra escola, pão com ovo antes de ir pra escola e o cuscuz que eles amam. Eles tomam café normal. Café com leite, cuscuz ou pão com ovo de boa. Sim. Não reclamam. Hoje, deixa eu perguntar uma coisa que você estava falando. Não sei se tem a ver ou não, mas eu pensei.
que nem se a criança tem uma alimentação não adequada, isso pode refletir a ela ter lesões lá na frente? Muito, muito. Isso é muito... Essa Tipo, pergunta hoje muito. você não vai sentir porque a criança é Exato, pequena, mas aí exato. chega lá nos 15, 16 anos, pode ser uma criança que Sim. tenha problema no joelho, tenha problema ósseo, Sim. para se fraturar E seja aí uma coisa entra mais a falta de fácil. nutrientes que ela não recebeu no começo. Muito, muito. Isso, muito. Esse é o patrimônio. Quando nós começamos o podcast, eu falei o quê? Qual que é um patrimônio corporal? A massa muscular e a massa óssea. Então, esse patrimônio, se você começa a utilizar muito cedo, você vai ter que ter uma manutenção, uma recuperação dele, porque lá na frente você tende a ter problemas. E a quantidade de crianças com lesões é muito forte, porque justamente não tem essa hidratação, e a hidratação é outro fator muito importante, porque normalmente, né, bebe água quando tá com sede, mas tem que manter uma hidratação e não é só da água. Então, quando a gente, por exemplo, uma criança quando ela vai correr, ela não consegue, não pode nem dar para tomar muito líquido, na hora que ela tem que correr atrás da bola, ela vai passar mal. Então, a gente tem que ter uma bebida com mais um pouco de carboidrato ali. Às vezes, você colocar uma água de coco, você colocar um suco de uva integral, alguma coisa, para quê? Para que durante ali ela tome um volume pequeno. Porque ali não é a hora dela tomar um copão. Porque quando ela vai correr, ela vai se sentir mal. Lembra que eu falei, tem alguns momentos que a gente tem alguns alimentos mais estratégicos para ajudar nessa questão, porque a gente não pode pôr muito volume naquela hora. Mas as lesões é muito sério. E assim, e você sabe que é muito interessante, isso eu detecto na avaliação, no acompanhamento. Eu falei que eu trabalho também com crianças do judô. E muitas vezes eles têm muito controle de peso. E o futebol também, não de peso, mas de. Que o judô, acho que tem a categoria é por peso, né? Acho que deve pegar exatamente. Mais, né? E muitas vezes o que estava acontecendo? Eles estavam ganhando na primeira luta, e aí na segunda luta eles estavam perdendo. E aí eu pedi uns exames, né? Junto com uma equipe de médicos e tal. E aí o que nós vimos? Que a insulina deles estava muito baixa. E aí, o que acontece? Quando estava muito baixa, eles não tinham energia para a segunda luta. Porque não tinha que ajustar essa alimentação. Assim como o futebol, eu já comentei isso com alguns técnicos. Tem alguns exames, por exemplo, tem alguns exames, eu não vou entrar nessa questão aqui agora, mas é que quando você detecta que estão mais baixos, a criança tem um rendimento pior. Então, o que vai acontecer? Aquela criança que no primeiro tempo ela joga bem. Aí, quantas vezes a gente não fala, nossa, no segundo tempo ele não jogou bem? Várias vezes. Verdade. Porque que é a tal da intensidade hoje no futebol que falam citando. E aí fala, nossa, mas ele não jogou bem no segundo tempo. Não é que ele não jogou bem porque ele falou, agora eu não vou jogar bem. Não, porque ele usou toda a energia que ele tinha no primeiro, não sobrou nenhum. Ele usou a energia. Reserva. Então, a nutrição anda de lado, assim, de braço dado com o desenvolvimento e a performance muito de importante. qualquer pessoa. Resumindo, a alimentação correta e saudável é vida. É vida. Pra tudo, né? Pra tudo. É aquilo que a gente estava conversando. Eu não sei se ele vai ser um jogador profissional, se nossos filhos vão ser jogadores profissionais, mas o que eu sei que o meu vai ser. Ele vai ser uma pessoa resiliente, ele vai ser uma pessoa aprendendo a lidar com respeito com outros, aprendendo a esperar a vez dele, a correr com técnica. A cuidar do corpo. A cuidar do corpo. Porque o corpo é... Da mente, né? A cuidar o corpo é o que você mente. ganhou e você tem que... Exatamente. Hoje, essa questão da mente, né? Tem hora que eles também transmitem essa ansiedade, essas frustrações, porque eles lidam com vários sentimentos, né? E aí, quando a gente percebe que tá, né, comendo além, né? Apesar que os nossos tá numa fase de crescimento que... Se deixar eles comer até as paredes de casa. E a gente, como, né, pais e mães, assim, como a gente identifica e como a gente troca ou substitui, que às vezes vem essas refeições rápidas, é uma bolacha no armário. Sim. Qual a dica que você dá pra gente tentar fazer eles entenderem que tem que... Porque a gente sabe que ele tem que comer os nutrientes, mas eles... Mas, gente, é assim, a preocupação não é em cima da bolacha ou em cima do doce que eles estão comendo. É a relação que eles têm. Isso. Sabe como que a gente começa a entender sobre isso? Quando eu falo assim, quem manda? É você que manda na bolacha ou é a bolacha que manda em você? Muito legal. Isso legal. Quando você fala, vê quem manda. A bolacha manda em você ou você manda a bolacha? Por quê? Porque aí, quando eu mando, eu gosto de comer isso aqui, beleza, vou comer uma bolachinha, vou comer umas coisinhas lá. Mas quando eu falo que eu vou parar, eu paro. Porque eu mando naquilo. O controle tá comigo. Quando eu já comi, você já percebeu. A gente é mãe, a gente sabe. Né? Você fala, não é possível que tá com fome. Com fome, Não tem, não é essa fome. Aí o que acontece? E ele tá comendo, e ele quer mais, e ele tá pedindo mais, e ele cata aquilo e quer comer, e só quer compensar naquilo. Aí vem uma parte emocional. Então, esse é muito do comer emocional.
A pessoa não tem um controle sobre aquilo. Isso acontece com a gente. Oh. Não é? Muito. A gente acontece. Eu sou assim, muito. Eu falo que a TPM é diferente de uma ansiedade. A TPM é uma questão hormonal. Então, se você vai lá e come um doce, você até sente que passa. Mas a ansiedade não. Você vai lá, come 1, come 2, come 3, e você quer, e aquilo você já comeu e não passa. E Então, te dá uma sensação que parece que te alivia alguma coisa, mas não é o contrário. Exatamente. É só Tá um se pico, né? enganando, Porque aí você tem o pico, alivia, mas daqui a pouco você daqui já a tá pouco de você novo. volta de novo. Aí você quer comer mais porque você quer aquela sensação. Exatamente. Novamente. Então, assim, uma orientação que eu dou é sempre assim, não potencializa. Não potencializa. Gente, hoje em dia, você pode ver, às vezes a criança vai comer uma bolacha e fala assim, come isso aqui que é porcaria. Ou então, pior, fala assim, o dia do lixo. Gente, você é a lixeira? Você é a lixeira? Você vai ser a lixeira? Ixi, eu sou lixeira. Não, então olha a expressão. Como que você quer que você tenha uma mente boa, que você se relacione bem, se a forma de entregar o alimento já é uma forma difícil? Quando a criança tá abrindo um pacote ali, já tá falando assim, nossa, vai comer essa porcaria. Isso é porcaria. Eu também falo vai comer muito. essa porcaria. Então, peraí, você é porcaria porque que a minha mãe, que é a pessoa mais importante, tá me dando? Né? Então, e principalmente o dia do lixo, que eu sempre falo isso, se é o dia do lixo, que lixo é esse? O momento que você tá esperando para comer, que você tá buscando, com várias situações envolvidas, né? Desde econômicas, sociais, culturais, e aí você fala que é o dia do lixo. Transforma isso numa transforma coisa, isso ruim. E aí também é um problema. Por quê? Porque o cérebro da gente, ele não filtra. O cérebro da gente não filtra. Então, se eu me refiro a um alimento como aquilo sendo ruim para mim, eu já vou colocar uma carga maior. Mas será que é mesmo? Gente, é vida real, né? A gente tá na vida real. Então, às vezes, para algumas crianças, um pacote de bolacha, alguma coisa, é o que ela tem. Sim. É o que ela tem. Mas aquilo é só aquilo. Aí que tem o problema. Aí que tem a questão. Antes de encerrarmos aqui, rapidinho, uma pergunta. Acho que todas nós temos curiosidade, nós já sabemos, achamos que sabemos, né? Mas deixa aí pra gente, pras mães que estão nos assistindo. O que você nos dá de dica para oferecer para eles antes do treino e depois do treino, antes do jogo e depois do jogo? Existe alguma regrinha, um alimento certo ou aleatório? O que você falaria pra gente? Olha, eu pensando assim, rapidamente, né, eu como mãe também, o que eu faço e eu falo para as crianças é assim, elas precisam de energia. É como um carro. Quando você vai viajar, o que você precisa fazer nesse carro? Você precisa pôr gasolina. Então, quem é a gasolina do corpo? É o carboidrato bom. Então, ele precisa de um carboidrato bom, uma proteína também, porque ele vai usar essa proteína como manutenção do músculo que ele já tem. E o pós, isso é o pré, e o pós também precisa. Entende? Ele gastou tudo, ele já gastou e ele precisa dessa combinação. Então, o que uma orientação assim que dentro do estudo do futebol é o prazo. Então, a minha orientação aqui para as mães é que assim, após um treino, até 45 minutos, até terminar o treino, 45 minutos, dê um alimento mais nutritivo. Pode ser uma vitamina, pode ser um suco, pode ser um sanduíche, pode ser um macarrão, pode ser uma torta, pode ser uma refeição, mas dê alguma coisa, não espera a criança sair, vai pro carro, vai se trocar, vai sair, vai pro carro, vai chegar em casa, depois vai tomar banho, depois vai jantar. Aí ela precisa de outra refeição. Mas assim que ela termina, é muito interessante que tenha um lanche ali para ela. Já prontinho para ela comer e para ela se hidratar também. Legal. Isso ajuda até na prevenção de lesões. Legal. Isso é muito bom saber. O prazo. Porque a gente normalmente a gente não faz, né? Principalmente quando é longe, treino né? e jogo, que aí na minha cabeça mistura a questão emocional. Com certeza. A alimentação não tem nada a ver com isso. Tipo assim, no treino é mais tranquilo, então ele vai estar... Então, no treino é pior. Assim, se a gente pensar em nutrição, eles mais treinam do que jogam. Então, no treino é onde você tem que... Aonde que você tem que estar atento. Porque se a gente pensar o número de treino de horas que os nossos meninos jogam durante a semana... E acaba sendo uma preparação do que você vai comer também quando você joga. Porque aí você sabe, tipo, eu como isso no treino, eu não passo mal. Então, eu vou repetir isso no jogo, né? Do que no jogo. Com certeza. E porque saber todo o que faz mundo, bem. e todo questão mundo emocional... eles influem alguma coisa? Muito. Como posso falar? Não, dos nutrientes, gastarem mais nutrientes quando eles estão emocionalmente mais... a parte emocional, assim, associada ao consumo de um nutriente, assim, não vejo tanto dessa forma. Mas o cérebro saudável é importante. Por exemplo, gorduras boas. Gorduras mono e poliinsaturadas, azeite, castanhas...
alimentos, fruto de abacate, são alimentos que ajudam no cérebro. Então, eles estão no desenvolvimento, né, cerebral e tudo mais. Então, é importante esse olhar também. E uma nutrição equilibrada, pensando que a gente precisa de energia também. E cuidado, eu falo muito a comida, gente. Comida é comida, assim. Eu sempre falo, né? Fruta é fruta, pão é pão, e tudo muda. Agora, a forma que você apresenta, a forma que você oferece, a forma que você come, a forma que você oferece, quantidade, isso interfere muito. Eu tenho muitas mães que acham assim, ele vai jogar no sábado, então ele tem que comer bem porque ele vai jogar. Às vezes, aquele momento é o que ele precisa de proteínas mais leves. Então, naquele dia, dá um frango, dá um ovo, dá um peixe. Às vezes, uma coisa mais leve. Por quê? Porque no dia seguinte, ele vai precisar de estar melhor, ele tem que dormir bem. E aí, Gi, eu já vi reportagem, me corrija se eu estiver errada, você que é especialista, quando nós ingerimos o carboidrato além do limite, nós acabamos que ficamos caída, porque é muita energia e tipo assim, aí eu comi muito arroz. Sim. Aí, nossa, deu uma moleza, vou deitar, porque eu tô cansada. Na verdade, é porque é muito carboidrato que fez o efeito rebote, tirou a nossa energia e acaba derrubando. Isso chama índice glicêmico. O pico glicêmico é muito, muito importante num jogo. Muito. É isso que eu falei, que o rendimento cai no segundo tempo. Porque muitas vezes ou tem o pico ou tem a queda do pico. Então, o que acontece? A criança não tem energia. E isso a gente equilibra de uma forma, assim, abrangente. A gente equilibra dando gordura, acidez e fibras. Então, quando você tem uma alimentação, por exemplo, se eu pegar só um pão com manteiga, eu até nas aulas que eu faço com os meninos do futebol, eu falo, um pão com manteiga de manhã é pobrinho. Aí eu falo, quem come pobrinho aqui? Aí eles levantam a mão, que a maioria come pão com manteiga. Aí eu falo, agora se a gente colocar um pão, uma manteiga, um ovo, colocar um tomate, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando a gordura do ovo, a gordura da própria manteiga, está colocando a acidez do tomate, está colocando o carboidrato de um pão. Gente, já tô pensando tudo que eu faço errado, já tô aqui pensando o que eu vou fazer de manhã, o que eu tô fazendo errado. Por exemplo, o que eu vou fazer depois do jogo. Tô fazendo errado também. Gi, tô fazendo tudo errado, Gi. Porque, olha só que interessante, o pão com a manteiga, a tendência, ou às vezes nem a manteiga, a margarina, a tendência qual é? Dá o pico glicêmico, porque entra energia muito rápida, a glicose entra muito rápido no sangue, aí a insulina tem que pegar rápido aquilo, tem que levar para a célula, depois da célula tem que voltar pro sangue. Ou seja, é muita coisa. Um ovo para eles, muito. Então põe vegetais também. Você pode colocar o pão, o ovo, tomate. Você põe um vegetal. Eu tô pensando agora. Põe um tomatinho com queijinho, um oréganozinho. Eu preciso pôr mais tomate. Eu deixo as saladinhas lavadas na geladeira, na vasilhinha, então eles só pegam, jogam no pão com ovo. Gi, olha. Pode um azeitinho também. Um azeitinho é bom, né? Olha que legal. Gordura boa. Olha que legal. Gordura, acidez e fibras. Então, se a gente coloca gordura, acidez e fibras, a gente já evita esse índice glicêmico alto. Isso ajuda até para diabéticos. Hoje pode até substituir também. Tipo, tem uma carninha grelhada, um peito de frango, um bife. Joga no pão com a saladinha. Sim, você pode fazer um franguinho desfiado, colocar na tapioca junto com uma cenoura ralada, por exemplo. Beleza. Tem várias receitas, você já tem esse olhar. Então, assim, eu não falo isso na hora que eu tô, assim, né, montando, passando pra pessoa. Mas na minha cabeça, como profissional, já funciona dessa forma. Então, eu já ponho as fontes ali que já vai funcionar. Então, os meninos lá do São Paulo, que a gente conhece lá, que eu cuido bastante deles. Um beijo pro Gu, né? Pro Matheus Montoro, pra Tati, pra Ju, pra todo mundo lá. Um beijo pra eles mesmo. Mateuzinho, o Gu estão voando aí. Graças a Deus. E estão se acertando bem na alimentação. Justamente por quê? Porque a gente tá focado nessa combinação. Eu sempre falo, não precisa comer tudo, não precisa comer muito. Mas se você comer um pouquinho de cada um, já funciona. É como um time. Sim. Eu falo, quem que joga? É um time. É o atacante, o zagueiro, o goleiro. E essa sua linguagem é importante porque eles entendem, né? Você traz pra eles, pra realidade. É o que a gente fala, né? A gente fala assim, a gente que está no esporte de atendimento, a gente precisa de um nutricionista que seja do esporte, que entenda. A gente precisa do endócrino que seja do esporte. Não tem como fugir disso, né? A gente precisa de alguém que seja... Não entende essa loucura, não entende, né? Tudo isso. E acho que o que você está passando é exatamente isso. Inclusive, né? A gente precisaria ficar falando mais aqui 1 hora. Então, assim, nós vamos ter que... Você vai ter que voltar várias vezes para conversar com a gente. Porque, assim, é muito assunto e assim... É muito conhecimento, muito conhecimento, né? A gente precisa saber de... Senão a gente vai ficar aqui a tem a questão inteira, dos médicos, dos pediatras. Já também, vamos marcar. já tá combinado já. Aproveitando também, eu queria aproveitar, né, que para agradecer os nossos patrocinadores. Então, mais uma vez,
Nossos agradecimentos a Menegon Seguros, que está aí dando proteção a todas as famílias de atletas. A Magic Place, que também socorre a gente quando a gente precisa lá de material escolar, tudo isso. E a SV Advogados, que auxilia você na parte jurídica. Às vezes aí você tá com seu filho no começo já, pessoal querendo ter empresário, fechar contrato, essas coisas todas, eles mandam lá uma mensagem para eles que eles te auxiliam. Então, assim, o nosso agradecimento para eles e o nosso agradecimento a tanta informação, porque assim, Maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu recebi muita informação também. e espero que as mães que tenham assistido também tenham sentido, né, tenham gostado. Tirado algumas dúvidas, se ficou É. algumas dúvidas, ela vai deixar aqui também, né, o contato, vai deixar a rede social para vocês entrarem em contato. Exatamente. E não se culpar, né, Gi? Porque errar, nós erramos todos os dias, mas o que vale é a gente tentar fazer diferente todos os dias. Sim. E não repetir o mesmo erro. Sim, né? e você Cada sabe que tempo. eu falo muito sobre isso, sobre a culpa. A culpa não Sim. impede você de Gera comer, mudança. ela impede você de desfrutar. eu vou Olha falar. que interessante. Então, Eu vou quando, falar. verdade. porque quando você sente culpa, às vezes a gente sente culpa que acha que não tá dando a melhor comida, que não tá dando o melhor alimento, a culpa que não fez isso, é um sentimento. Mas a culpa, ela não impede você de comer ou de fazer algo ruim. Impede você de desfrutar. Então, lidar com culpa tem que ter um trabalho mental muito forte. Porque nasceu um filho, nasceu uma culpa. E pra quem é mãe, Pra pra quem é quem é mãe mãe de atleta ainda, Exatamente. Porque em 2021, após a pandemia, eu cheguei a quase 100 quilos. E aí, com pressão alta, falei, vou morrer. E aí, então, corri contra o tempo. Uhum. Só que eu vivi um mês, tipo, abstinência, tipo, uma drogada. Sim. E eu brigava comigo mesmo. Sim. Aí, só um pouquinho, colocava comida no prato, jogava de volta. Enfim, aí eu chorava. Eu vou morrer gorda, que eu não vou conseguir. Eu comi tudo de novo, aí chorava. Aquela culpa. Sim. Desisto. Falei, não vou desistir. Brigava comigo mesmo. Então, foi uma luta dentro de mim. Acredito. Então, em 7 meses, eu consegui emagrecer 23 quilos. Não tomei Acredito. remédio. Sim. Educação alimentar e atividade física. Uhum. Hoje estou livre de pressão alta, de remédio. Sim. Não tomo mais nada. Mas o que você falou, hoje eu como de tudo, só Sim. que eu me privo e eu sei os meus limites. Se eu já comi isso aqui, já é suficiente, eu não preciso repetir novamente. Eu estou satisfeita. Então, eu já tenho uma consciência do que comer. Exagero às vezes? Claro que exagero. Ninguém é perfeito. Mas o que a minha médica falou, errar, você vai errar. Mas o que vale é você se corrigir e voltar de novo. É como você se acolhe. Eu sempre falo, cuidar de si para cuidar dos demais. A gente fala muito que a gente morre pelos filhos, mas a gente vive por eles. Viver por ele. Parabéns pela sua atitude de viver pelo seu filho, E aí eu de falei cuidar assim, de você. se eu morrer, o marido se vira, a casa de 9 meus filhos. Outra preocupação. cuidar, eu falei, não, eu vou viver pelos meus filhos, eu quero ver eles sabe- se formar, quero ver eles crescer. Você sabe que eu falo muito isso, eu trabalho essa questão do comportamento, né? Porque assim, a alimentação é um iceberg. A ponta dele é 10%. O que você tá vendo é 10% do problema. 90% tá para baixo. Quando a gente fala de emagrecimento, como você tá falando, a gente fala de emagrecimento, muita gente é emagrecedor. Você entra na internet, tem muita gente que trabalha o emagrecimento. Mas poucas pessoas trabalham a obesidade. Trabalham o sobrepeso. Eu, por exemplo, sou uma profissional que trabalho a obesidade, trabalho o sobrepeso, eu trabalho a ansiedade, eu trabalho o comportamento. Então, quando você trabalha o emagrecimento, é 10%. Por isso que as pessoas prometem lá, emagreça 10 quilos, faça isso, E faça muitos aquilo. emagrecem e depois voltam, né? Aí que acontece, a pessoa até baixa, mas ela só quebrou 10% daquilo. Por isso que depois ela volta a recuperar. E volta com Até tudo, os gente. bariátricos, então, eles voltam, o efeito sanfona é muito grande. Por quê? Porque poucas pessoas têm esse olhar para a causa. Muita gente promete resultado nos sintomas, mas a causa tem que tratar. Se não tratar Então, a se causa... você não tiver isso, e a parte comportamental é justamente isso. Se você não tiver alinhado corpo e mente, os dois não se conversam. Por isso que eu falo, quando a gente olha para nossas crianças, a gente tá olhando, né, o corpo ali, uma série de coisas, mas a gente tem que olhar a mente deles. E aí, muitas vezes a gente não tem dentro dos clubes um trabalho mental com as crianças, E né? precisava Não tem nenhum muito. feedback do que Não eles tem. estão fazendo. E isso é muito complicado, porque o que está sendo plantado ali? E aí começa O a que identificar, significa? E o que está acontecendo? Nem sempre o que fica no banco é o pior, nem sempre o que joga mais é o melhor. Exatamente. E a gente sabe que tudo são fases e etapas. Então, essa construção é muito importante. Então, a gente só consegue ser bem, se você pegar qualquer pessoa que é feliz no que faz, no resultado e tudo mais, é mais leve. Tem uma cobrança, o problema não é ser cobrado. O problema é como eu lido com a minha Como lida, cobrança. verdade. Como aquilo tem Porque a criança... cobrança vai ter, não vai ter. Tem características... Qualquer coisa na vida, né? Por exemplo, no esporte, o esporte é competitivo, não adianta. Se você botar uma criança lá que não é competitiva, ela vai ter dificuldades muitas vezes. Verdade. Mas que nível que tá isso? E aí, muitas das vezes, todas essas emoções se transferem para a comida.
É isso que a gente tem O que problema entender. tá aí. Que a comida, ela... É o que eu falei pra vocês, o cérebro não filtra. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Muito bom. Ó, pessoal. Gigi. Gigi. Ai, Acho que que eu ia falar a delícia, mesma bati com coisa. vocês. Errado, né? Não, eu ia falar pra você deixar o seu recado pras mães de atletas, mandar um recado também pro seu filhote também, Sim, lá. sim. E deixar também o seu contato, suas redes sociais, tudo isso, porque tem várias mães que eu acho que vão querer saber um pouco mais do seu trabalho, que você pode ajudá-las também. Então, abra seu coração aí, Tá. deixa a sua mensagem. Ai, gente, eu sou mãe, né? Eu sou profissional, sou mãe. Eu acho que quando a gente pensa na nutrição, tem que pensar com uma alimentação leve, uma coisa com carinho. A forma de falar faz muita diferença. Eu posso dar o mesmo alimento, mas ele vai ter um efeito se o meu corpo estiver mais tenso ou mais feliz. Então, meu trabalho é isso, é falar de comportamento, da relação com a comida, não só o que o seu filho come, mas o como ele está comendo, como está o cenário de tudo isso. Minhas redes sociais é Gislene Rocha Nutri, o Instagram, tem o site www.gislenorocha.com.br. E eu tô aqui. Meu WhatsApp também é importante? Se você quiser passar. Se você Vou quiser colocar. É. Então o WhatsApp fica no 981650393. depois a gente põe lá embaixo também já pro vou. pessoal, na tá bom? descrição também. Obrigada, gente. Eu adorei o convite. Eu ficaria horas falando A aqui gente que eu também, amo. Mas vamos fazer mais alguns. E vamos fazer mais. Você vai voltar Vai, ainda. Vamos. Ficou muito assunto aí, né? Muito bom, né, meninas? Muito bom. Gente, espero que vocês tenham aproveitado. Ficou todos os recadinhos aqui. Vamos encerrar com o nosso lema, né? Hoje eu não posso. Tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar.